Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Brigadistas tentam controlar uma queimada em Bonito, no Mato Grosso do Sul, numa região turística de águas cristalinas. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil vistoria imóveis vizinhos a uma mata que pegou fogo de madrugada. Wellington Macedo de Souza, condenado por participar do atentado à bomba que fracassou em Brasília, fica em silêncio na CPI dos atos golpistas. E ainda, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, uma orquestra de crianças faz um concerto especial para alunos de um instituto de cegos no Recife. Quinta-feira, dia 21 de setembro, agora no Brasil TV. Bombeiros tentam conter um incêndio de grandes proporções em Bonito, que é uma das principais regiões turísticas de Mato Grosso do Sul. O Endrio Franciscon tem as informações de Campo Grande. Olá, hoje foi o 4º dia de combate às chamas. Os trabalhos são concentrados em 2 focos na região. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros fez um sobrevoo sobre a área destruída. A estimativa é de que 357 hectares já tenham sido consumidos pelo fogo. As chamas atingiram uma área de brejo, de difícil acesso às margens do Rio Formoso, conhecido pelas águas cristalinas. Nessa madrugada, os bombeiros fizeram um combate de barco para proteger o rio e a mata ciliar, evitando que as chamas se propagassem do outro lado da margem. Uma aeronave com capacidade de transportar até 3 mil litros de água deve reforçar esse combate. 43 militares do Corpo de Bombeiros de vários municípios de Mato Grosso do Sul estão combatendo as chamas que começaram na segunda-feira. A suspeita de que a queda de um raio possa ter iniciado o incêndio. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que este mês já foram registrados quase 180 focos de calor, 93 deles entre sábado e terça-feira. Endrio Franciscon para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, o fogo destrói o Parque Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já são 3 dias de focos de incêndio no maciço do Jericinó-Mendanha, conhecido como Serra do Vulcão. Chamas que ameaçam a vegetação de Mata Atlântica, animais e nascentes. A população, infelizmente, elas têm uma cultura de colocar fogo, ou que seja para pasto, ou que seja para limpar a área, e é uma cultura muito ruim porque ela prejudica não só a saúde do ecossistema, como também a saúde das pessoas e principalmente o recurso principal que as pessoas precisam, que é a água. Quando você coloca fogo, você mata toda a vegetação. Matando a vegetação não tem água. Se você não tem floresta, você não tem água. Os focos mais recentes começaram próximo a uma casa abandonada e agora já chegam na Pedra da Contenda. O bioma de Mata Atlântica, ele não incendeia sozinho. Né? É um bioma que é bem úmido, então não tem o risco de pegar fogo, combustão espontânea, como algumas pessoas acreditam. O maciço do Jericinó-Mendanha faz parte de uma área de proteção ambiental reconhecida por lei. A APA tem como objetivo garantir a proteção legal da fauna e da flora da região. Nascentes daqui contribuem com o abastecimento do Rio Guandu. Para recuperar a área degradada, voluntários, como os do Instituto Educação Ambiental e Ecoturismo, fazem o plantio de mudas. Mais de 5 mil foram plantadas desde 2019, quando o projeto começou. E hoje, no Dia da Árvore, a ação tem ainda mais importância. Eu, como moradora e outros moradores, a gente faz parte porque a gente quer ver essa serra viva de novo, né? E aí, com esses eventos de queimada que vem acontecendo, é difícil para a gente ajudar o espaço a se regenerar, e isso leva muito mais tempo para essa regeneração, né? Segundo o Instituto, essa é a 6ª vez, somente este ano, que a região sofre com queimadas ilegais. Um problema recorrente. O Dia da Árvore não é só um dia para mim, são todos os dias o Dia da Árvore, porque a árvore tem que ser celebrada todos os dias por ajudar a gente. Outro incêndio em Mata colocou em risco a vida de quase 60 idosos que vivem numa casa de repouso de Contagem, em Minas Gerais. O homem que ateou o fogo está preso. As chamas ficaram tão altas que assustaram os moradores da região. Os bombeiros agiram rapidamente para conter o fogo. A área de mata fica atrás do lar de idosos Maria Clara e foi quase toda destruída. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta de 8 horas da noite. A gente chegou com 6 viaturas e 18 militares para realizar o combate. A nossa maior dificuldade foi o lar de idosos, então a gente tem um lar de idosos aqui no quarteirão. E no momento do incêndio nós estávamos em reunião
eu, diretoria, tinha alguns funcionários, tinha pessoas fazendo estágio, então tinha bastante gente. Quando a gente percebeu que ia avançar próximo ao lar, a gente já começou a se mobilizar, a esticar a mangueira, resfriar a mata, resfriar o telhado, e no momento do incêndio eu estava em cima do telhado, apagando alguns focos de incêndio em algumas telhas que têm alto poder de combustão. A casa de repouso foi esvaziada por causa da fumaça e também por conta do risco de ser atingida pelas chamas. A comunidade em si bateu aqui na porta do lar e nos ajudou a tirar os idosos dos quartos. Dos quartos nós colocamos aqui no pátio, e do pátio levamos todo mundo para a rua. Dezenas de idosos ficaram nesta praça até serem levados para outro abrigo da região. Além dos moradores e dos bombeiros, a Polícia Militar ajudou na retirada das pessoas. Segundo a Polícia Militar, João Batista Santana, de 49 anos, é o suspeito de ter provocado o incêndio. Ele se feriu na tentativa de fugir dos policiais militares, mas foi preso e estava sob escolta no Hospital Municipal de Contagem. Ele tem passagens por ameaça, lesão corporal e homicídio. Além da casa de repouso, moradores de outros imóveis também deixaram espaço por precaução. Os militares contaram que o fogo foi controlado por volta das 10 horas da noite. O Brasil tem registrado recorde de temperatura, o Distrito Federal também. Na cidade do Gama, ontem, os termômetros chegaram aos 35 graus, a temperatura mais alta do ano do DF, e também teve a umidade mais baixa do Brasil. Mais difícil do que não deixar as bolinhas caírem é aguentar o sol. O Wendel passa até 5 horas por dia fazendo malabarismo no sinal de trânsito da cidade que registrou a menor umidade do Brasil. Eu tento sempre jogar de costa para o sol, né? Porque de frente é impossível, eu não consigo enxergar nada. E é isso, eu tenho acostumado, bebendo muita água e sempre roupa de manga longa para o sol não bater direto na pele, né? Na quarta-feira, a temperatura no Gama chegou a 35 graus. E os moradores sentiram na pele a umidade mais baixa do país, que caiu a 13%. Depois vieram as cidades do estado vizinho, Goiânia, Lusiânia e Goianésia, com umidade em 14%. Assim como Barretos, do interior de São Paulo. E Tumbiara, Goiás, com 15% de umidade. A janelinha do ônibus ficou pequena para tanto calor no Gama. Tá meio complicado, cara. Tá fácil não, pra gente aqui tá tenso. É água o tempo todo, porque senão não consegue. Porque o sol, né? Pode ver que eu tenho 2 cores, mas é normal. Pega mais sol de um lado, né? Só de um lado. Complicado, cara. Nesse clima que o Durval correu 17 quilômetros hoje pelas ruas da cidade, por volta de 9 da manhã. Mas ele treina há 40 anos, tem o preparo de um atleta profissional. E não aconselha a corrida com essa umidade tão baixa. A pessoa que não está preparada até para a caminhada, ela está correndo um pouco de risco. Porque se correr igual o velho corre, é pedir para realmente chamar o SAMU ou então o bombeiro. Os dados do IMET mostram que nos últimos dias o DF registrou temperaturas 5 graus acima da média prevista para o mês de setembro. A Secretaria de Saúde orienta que, se possível, as pessoas evitem a exposição solar entre meio-dia e 4 da tarde, quando o sol fica mais intenso. Principalmente crianças, idosos, pessoas que têm doenças crônicas como pressão alta, diabetes, tem que estar mais atento. Normalmente, o início dos sintomas, eles são confusos, porque a pessoa não sabe dizer o que ela está sentindo. É uma fraqueza, é uma tontura, é um mal-estar, eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem. Então, prestar atenção nesses sinais e aumentar o consumo de água. O coordenador do Laboratório de Climatologia da UNB explica que, além das altas temperaturas, a incidência do sol exige cuidados. A gente está numa época do ano com pouca nebulosidade, poucas nuvens. Isso facilita a incidência da radiação à superfície. Então, é hora da gente se preocupar em utilizar filtro solar, roupas claras e beber muito líquido para se proteger desse sol, dessa radiação que está chegando cada vez mais intensa aí. E não basta só usar o filtro solar.
O dermatologista explica que é preciso aplicar da maneira correta. A primeira dica seria passar uma camada grossa de filtro solar, porque nós brasileiros temos o hábito de passar uma camada muito fina, ou seja, espalhar muito filtro solar na pele, e isso faz com que ele não tenha a proteção que é aquele númerozinho de FPS que está na embalagem, ele acaba protegendo menos. Então a dica prática seria o seguinte: passa uma boa camada de filtro, espera secar um pouquinho e passa a segunda. A dona Dida saiu com o guarda-sol hoje cedo e reclama que a população não tem acesso gratuito ao protetor solar. Eu não posso comprar. O governo deveria pensar nisso, distribuir, para a população que precisa. Segundo o Ministério da Saúde, o protetor solar não faz parte do rol de medicamentos e insumos distribuídos atualmente pelo SUS. Isso porque uma resolução de 2012 da Anvisa considera o protetor solar como produto cosmético. Tabletes de maconha foram apreendidos dentro de um presídio na Baixada Fluminense. A ação conjunta da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio prendeu em flagrante 2 policiais penais suspeitos de esconder 3,5 kg da droga. Também foi preso um suspeito de levar a droga até o presídio. 200 tabletes de maconha estavam escondidos no teto do banheiro de policiais penais, no presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense. Informações da inteligência da polícia apontaram que esse homem de camisa azul, identificado como David Campelo, era quem levava a droga. Tem alguma coisa no carro? Aonde? Aonde está? Aonde está? A maconha estava no motor do carro. Os investigadores descobriram que a droga saía da favela do Jacarezinho, zona norte do Rio, e seguia para a penitenciária de Magé, que fica a mais de 60 quilômetros de distância. Segundo os investigadores, David Campelo admitiu que recebeu R$ 700 para levar a maconha até o presídio. Os policiais pediram para que o suspeito seguisse com um plano: entregar o material para os policiais penais. Ainda de acordo com a polícia, os agentes receberam a droga, esconderam a maconha e depois voltaram para trabalhar na guarita. Alessandro Dário de Melo e Adebaldo Pereira foram presos em flagrante. A investigação descobriu que a maconha era encomenda de um preso que também foi identificado pela SEAP, a Secretaria de Estado e Administração Penitenciária. Os presos vão responder por tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio disse que a Corregedoria do órgão abriu um processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades dos policiais penais envolvidos. Nós não conseguimos contato com a defesa dos 3 suspeitos presos. No Paraná, uma carreta carregada com soja tombou ontem na BR-467 em Cascavel. No meio da carga, tinha droga escondida. A carga de soja ficou espalhada pela marginal da BR-467. De acordo com a Polícia Militar, o motorista que seguia pela rodovia perdeu o controle da direção e tombou nesse canteiro que divide as 2 pistas. Ainda de acordo com a PM, na carreta havia cerca de 32 toneladas de soja. Mas além dos grãos, estavam aqui no caminhão também 3.200 quilos de maconha. Várias pessoas precisaram trabalhar durante a madrugada, durante a manhã, para retirar a carga de soja da carreta e colocá-la em sacos para que pudesse ser transportada para outros locais. Por isso, durante a manhã, durante a madrugada, a via marginal da BR-467 ficou totalmente bloqueada. Esse ponto aqui onde houve o tombamento fica a aproximadamente 500 metros do trevo Cataratas. A Polícia Militar disse que depois de tombar a carreta, o motorista fugiu em um carro e ainda não foi localizado. Em Alto Alegre, interior do Maranhão, um homem fez disparos dentro de um ginásio de esportes com estudantes que participavam de uma gincana cultural. O tiroteio causou pânico no ginásio de esportes em Alto Alegre do Maranhão, onde acontecia uma gincana escolar da rede estadual. Estudantes começaram a correr e muitos terminaram se machucando. De acordo com a Polícia Civil, o jovem baleado de raspão no braço seria alvo do atirador. A Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão informou que o jovem foi levado para o Hospital Municipal de Peritoró e passa bem.
Conforme informou ainda a Polícia Civil, a vítima vai prestar depoimento e isso deve ajudar a esclarecer o crime. A linha de investigação é um possível acerto de contas entre faccionados. Leonardo Costa, de Caxias, para o Brasil TV. 13 servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso foram afastados dos cargos. Eles são investigados por envolvimento em fraudes de licenciamentos ambientais e sistemas de controle ambiental, além de lavagem de dinheiro, falsificações e corrupção. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, e a Polícia Civil de Mato Grosso cumpriram hoje 37 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares em 7 cidades do estado. As investigações apuram que milhares de metros cúbicos de árvores foram desmatados ilegalmente na floresta amazônica, no norte do estado, pelo menos desde 2021. O esquema contava ainda com engenheiros, empresários e agentes públicos, entre eles os prefeitos das cidades de Feliz Natal e Cláudia, no norte do estado. Na casa do prefeito de Cláudia, Altamir Curten, do PSDB, foram apreendidos R$116 mil em dinheiro trocado. Já o prefeito de Feliz Natal, José Antônio do Biela, do MDB, já foi alvo de outra operação da Polícia Civil de Mato Grosso há 4 meses e que investigava uma associação criminosa que desmatava e extraía madeira de uma estação ecológica no norte do estado. Hoje, 20 pessoas foram presas, alvos da operação, mas de acordo com as investigações, o grupo criminoso ainda é maior. Nós não conseguimos contato com os prefeitos e com a Prefeitura de Feliz Natal. Já a Prefeitura de Cláudia informou que não é alvo da investigação e que não vai se manifestar. A Polícia Militar fechou hoje um desmanche clandestino de veículos em Londrina, no Paraná. Um suspeito foi preso em flagrante. A Polícia Militar chegou até este local na zona norte de Londrina após uma denúncia de que 2 tratores tinham sido trazidos para cá durante a madrugada. Um homem que seria dono do desmanche foi preso. No local, os policiais encontraram vários veículos com identificação alterada, além de máquinas agrícolas. Uma delas teria sido furtada do pátio da Prefeitura de Ortigueira meses atrás. Já se tem o boletim de ocorrência do furto e roubo dessa retroescavadeira lá da cidade de Ortigueira. Um outro boletim já se tinha do estado de São Paulo, daquele trator azul. Porque o homem estava aqui, já no primeiro momento, já é autuado a princípio como receptador. Ele tem que saber o que está no seu estabelecimento comercial. Tem que ter comprovação, tem que ter documentos. Se ele não apresenta isso, ele já é suspeito. No decorrer das investigações, vai ser verificado se ele é somente receptador ou, de repente, teve participação no furto ou roubo desses outros objetos. A polícia suspeita que outras pessoas estão envolvidas no esquema e fechou o desmanche que funcionava em um imóvel alugado. Peritos analisaram os veículos ao longo da manhã para encontrar os proprietários. A CPI dos atos golpistas marcou para hoje o depoimento de Wellington Macedo de Souza, condenado por participar do atentado à bomba que fracassou em Brasília. Mas ele ficou em silêncio durante toda a sessão. A vinda de Wellington Macedo à CPI dos atos golpistas foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso autorizou Macedo a não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo, mas negou o pedido da defesa para que ele pudesse faltar à comissão. Na decisão, Barroso afirmou que o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão e não uma mera faculdade jurídica. Obrigação essa que decorre de poder conferido expressamente pela Constituição. A decisão é oposta àquelas tomadas pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça, que dispensaram 2 depoentes de comparecerem à CPI. Logo no início da sessão, Wellington Macedo informou que ficaria em silêncio. Quando tiver acesso aos autos, vocês podem me convocar novamente aqui, que eu vou colaborar com vocês. Macedo já foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado pelo crime de expor a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio mediante explosão. Ele dirigiu o carro que transportou a bomba do acampamento golpista até o aeroporto. Ele estava foragido desde janeiro e foi preso na semana passada em Cidade do Leste, no Paraguai. Outras 2 pessoas também estão presas pelo crime: Jorge Washington de Oliveira Souza e Alain Diego dos Santos Rodrigues.
A relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, do PSD, considerou que o episódio tem relação com atos violentos que antecederam o ataque golpista do dia 8 de janeiro e questionou se o blogueiro foi um dos responsáveis por conseguir dinheiro para financiar os atos. Ele tinha uma missão voltada para a arrecadação financeira. Ou seja, havia, e aí não apenas eles, mas outros mais, mas eu percebo que no caso dele uma ação mais incidente, sempre pedindo PIX, sempre pedindo algum tipo de arrecadação financeira para investimento de todas essas manifestações. A senadora Elisiane Gama pretende apresentar o relatório final em menos de um mês. Até lá, a CPI quer tomar novos depoimentos e aprovar requerimentos de informações e pedidos de acesso a documentos. A seguir, o resgate de 7 pescadores que estavam à deriva há 6 dias no litoral do Maranhão. Brasil TV de volta falando do resgate de 7 pescadores que estavam há 6 dias à deriva no litoral do Maranhão. Os 7 pescadores voltaram para casa em carros fretados com a ajuda da Capitania dos Portos do Maranhão. Eles ficaram 6 dias perdidos no litoral do Nordeste. O barco em que estavam saiu de Camusim, no Ceará, no dia 13 de setembro, quando já estavam a cerca de 80 quilômetros da costa. Um defeito no leme deixou a embarcação à deriva e sem comunicação. A aeronave que fez o resgate dos pescadores saiu da base da Marinha da cidade de Belém, no Pará. O grupo foi avistado no barco à deriva a 250 quilômetros da costa do Maranhão. Pela distância, o trabalho precisou ser feito em 2 etapas. Após a aeronave regressar e deixar em terra esse tripulante salvo, reabastecer e retornar para o ponto, onde estava a embarcação, aí foi possível resgatar uma quantidade maior de tripulantes. Nessa situação foram resgatados mais 4 tripulantes, a qual foi reiniciada logo ao nascer do sol, onde foi possível resgatar os 2 últimos tripulantes. O pedido de socorro só foi possível porque outro barco de pesca passava na região, mas não tinha espaço para resgatar os pescadores. Aí nós chamamos ele, passou, veio, aí a gente deu o recado para ele. E aí esperaram quantos dias depois desse pedido de socorro? 6 dias. Com a demora do resgate, a preocupação dos pescadores era ficar sem água e comida, o que não aconteceu para alívio de todos. Só voltar para casa e para a família, né, que está preocupado. Felizmente. Hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Faz 18 anos que a data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E para comemorar esse dia tão importante, a Orquestra Criança Cidadã, no Recife, preparou um concerto especial para alunos de um instituto de cegos. Dona Prazeres acompanhou no ritmo tudo o que ouviu durante a apresentação. Faz 5 anos que perdeu a visão. O momento de hoje fez lembrar de uma fase muito boa na vida dela. Muito lindo, porque eu até me emocionei, né? Porque você lembra, porque quando você enxerga, é uma emoção assim muito boa. Quando você perde a visão, é outro mundo. Então ali no instituto, ali é o nosso mundo. O concerto foi da Orquestra Criança Cidadã. Aconteceu no auditório da Escola de Música do grupo, que funciona dentro do quartel do Cabanga. O maestro foi Jadson Dias. Alunos do Instituto de Cegos Antônio Pessoa Queiroz foram convidados para assistir. Seu Juarez não enxerga nada. Adorou um instante em que pôde ouvir o som de cada instrumento. Foi um privilégio, né? Primeiro, saber que nós fomos lembrados, né? É muito bom a gente saber que ser lembrado e é um privilégio, né? Poder ouvir essas crianças e saber que eles têm um apoio aqui. Um dos momentos mais marcantes foi quando as pessoas com deficiência puderam pegar e sentir os instrumentos. Foi ótimo ter participado, escutar, né, vários instrumentos muito bonitos e sentir também, né? Foi proposital, né? Eu acho que nosso papel para a sociedade, eu acho que
é esse mesmo, né, de propor esse tipo de concerto, de incluir essas pessoas que geralmente são um pouco esquecidas, e a gente também não tem a possibilidade de fazer isso sempre, né? Então a gente aproveitou esse momento, é um momento importante para a gente também recebê-los aqui, e espero que a gente continue fazendo isso, que eu acho que é importante para nosso projeto e também para eles também. Para os músicos da orquestra, tocar para este público foi motivo de orgulho. Eu fiquei muito surpresa quando fiquei sabendo dessa apresentação. É muito bom tocar para eles, né? Tá sempre podendo apresentar. Eles não enxergam, mas eles vão estar escutando a gente. Isso é uma coisa boa. É muito bom estar fazendo isso. É uma experiência nova. Muitas vezes a gente toca para pessoas que vêm. É uma experiência nova, né? Tocar para pessoas que não vêm, só escutam, mostrar eles como são instrumentos, o tato, mostrar eles sentir, para ver como é o instrumento. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.